Reconciliados em Jesus. Por que precisamos ser reconciliados com Deus? O que é a reconciliação? Uma vez que sou reconciliado, qual é a minha missão dentro disso? É sobre isso que iremos falar no Expondo as Escrituras de hoje. Está entrando no ar o programa Expondo as Escrituras. Comigo, Pastor Mário Luna. Um programa para você entender e praticar a palavra de Deus. No Expondo as Escrituras de hoje, estaremos falando sobre o tema Reconciliados em Jesus. Você já é um reconciliado em Jesus? É importante sermos reconciliados através do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor, eu sou o pastor Mário Luna e estamos aqui mais uma vez para juntos aprendermos e praticarmos a palavra de Deus. Vamos ler o texto base do Expondo as Escrituras de hoje, que está na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5, versículos 18 a 21. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. E isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu estou aqui mais uma vez para poder realizar o Expondo as Escrituras. Necessito, Senhor, da iluminação do Teu Espírito Santo, para que eu possa ensinar de acordo com as verdades da Tua Palavra. Também preciso que o Senhor ilumine, Senhor, a mente daqueles que estão assistindo, para que eles possam compreender e juntos possamos praticar a Tua Palavra em nome de Jesus. Deus é louvado e glorificado. Eu quero avisar a você que o link com o esboço em PDF dessa exposição está na descrição aqui deste vídeo. É só você clicar aqui na parte de baixo e você vai ter aí o link com o PDF para você poder baixar. É importante você saber disso, porque aí você também pode, de repente, estudar um pouquinho mais, você pode elaborar uma mensagem em cima desse esboço, não tem nenhum problema em relação a isso, tá? Eu queria perguntar a você se você já deu uma olhadinha aqui no meu canal, tá bom? E convidar você a fazer isso nesse momento, tá? Nós temos aí o canal, você já se inscreveu no meu canal? Você pode se inscrever no meu canal, tá? Você já ativou o sininho das notificações? Se você for descendo aí, você vai ver que nós temos aí as lições bíblicas, né? A EBD comentada online. Estamos terminando, quando eu estou gravando esse Expondo as Escrituras, estamos terminando o quarto trimestre e já estamos entrando no primeiro trimestre de 2022 e já temos, inclusive, 2 aulas gravadas. A aula aqui tem sido gravada antecipadamente. Nós vamos estudar sobre a supremacia das Escrituras e nós já temos aí a autoridade da Bíblia e a inspiração divina da Bíblia. Temos o Expondo as Escrituras na primeira carta de Pedro. Olha, tem sido uma bênção e você está convidado a estudar a primeira carta de Pedro, começando no primeiro vídeo, para que você tenha uma compreensão como um todo. Temos também aí o livro de Salmos, vários salmos sendo expostos aqui, a exposição de vários salmos, e temos também o Evangelho de João aí, João 16:33, tenham ânimo nas aflições. Então você está convidado aí a fazer um tour pelo canal e assistir e compartilhar também nas suas redes sociais para que outras pessoas sejam edificadas para a glória de Deus. Introdução. No Expondo as Escrituras de hoje, aprenderemos sobre a reconciliação com Deus,
que o sacrifício de Jesus nos trouxe. Paulo, nesse texto, fala do ministério da reconciliação que ele recebeu e nos explica de que forma essa reconciliação aconteceu. Uma vez reconciliado, anunciamos a reconciliação. Então, logo nessa introdução, nós estamos entendendo que o apóstolo Paulo está tratando de algo que ele mesmo recebeu e entendeu que nós, ao recebermos a reconciliação de Deus, precisamos também anunciar essa reconciliação. Mas por que eu precisei de reconciliação? Ou por que você que ainda não é um cristão precisa ser reconciliado com Deus? Você já ouviu a seguinte frase? Eu sou filho de Deus. Desde que eu nasci, eu creio em Deus. E essa pessoa não é um servo do Senhor no sentido de ser um cristão, mas ele acha e ele entende que ele é filho de Deus apenas por nascimento. Nós, nesta mensagem de hoje, vamos entender por que precisamos ser reconciliados com Deus. O que significa a palavra reconciliação? Isso aqui é muito importante entendermos. É uma troca de oposição por harmonia. Então, na reconciliação, se troca a oposição pela harmonia. Antes estava em oposição, agora estará em harmonia. De inimizade por amizade. Então, antes estávamos em inimizade contra Deus, agora estamos em amizade. É a restauração de um relacionamento. A Bíblia chama esse relacionamento de ter paz com Deus. Estar em comunhão com Deus. Então, antes de Jesus, nós estávamos em inimizade. Antes de Jesus, nós estávamos em oposição contra Deus. Mas agora nós estamos em amizade. Agora nós estamos em harmonia. E a Bíblia chama isso de comunhão com Deus, ou paz com Deus. Na reconciliação, uma das partes ou uma terceira pessoa pode buscar a reconciliação. Então, nesse caso, uma das partes tem duas pessoas e houve um problema entre elas. Então, uma delas pode buscar a reconciliação ou uma pessoa, uma terceira pessoa, pode intervir entre as duas pessoas para tentar trazer a reconciliação entre elas. Inclusive, nós, como servos do Senhor, podemos ser um instrumento de Deus como uma terceira pessoa para levar as pessoas a se reconciliarem com Deus ou se reconciliarem entre si como cristãos que tiveram um problema e precisam estar reconciliados também. Nossa reconciliação veio por iniciativa de Deus. Aprendemos o que é reconciliação e agora vamos entender da onde partiu a iniciativa da reconciliação. Foi dito que a reconciliação pode ser feita por uma das partes ou por uma terceira pessoa que está fora do problema. No nosso caso, quem teve a iniciativa foi o próprio Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Entenda aqui. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Por isso que o tema do Expondo das Escrituras hoje é reconciliados em Jesus. O meio de Deus nos reconciliar com Ele é por Jesus, é através de Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação. Deus, sendo a parte ofendida, busca por meio de Cristo que o homem se reconcilie com ele. O homem de si mesmo não pode buscar a reconciliação, pois está morto espiritualmente. Então, vamos entender o que é ser morto espiritualmente. Lembra que eu falei que tem pessoas que dizem assim: eu sou filho de Deus, eu não preciso aceitar Jesus, eu já tenho Deus desde que eu nasci. Olha o que a Bíblia vai falar sobre isso.
mortos em ofensas e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Preste atenção nisso aqui. Quando Deus cria o homem e cria a mulher, ele criou dois seres perfeitos. Deus dá ao homem e à mulher a liberdade de escolha. Uma vez que eles têm a liberdade de escolha, Deus dá ordem dizendo o seguinte: de todas as árvores que estão no jardim podereis comer, mas da árvore que está no meio do jardim, dessa vocês não podem comer, porque no dia que você comer, morrerá. Acredita-se que, na verdade, essa palavra foi dada diretamente para Adão. Alguns teólogos acreditam que foi para Adão que Deus disse isso. E provavelmente ele teria passado isso para sua mulher quando ela foi criada. Mas independente se foi dada diretamente a Adão e passou para a esposa, ou se foi dada para os dois, a questão é: eles não poderiam comer da árvore que estava no meio do jardim, do bem e do mal. Porque no dia que eles comessem, a sentença pela desobediência, porque pecado é desobediência, seria a morte. O texto de Efésios, capítulo de número 2, versículo 1, está dizendo, ou diz melhor: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. O homem sem Deus, ele nasce morto espiritualmente. Ele tem o nascimento humano, mas ele nasce morto espiritualmente. O que significa isso? Ele não tem como ter comunhão com Deus. Na sua primeira fase de vida, quando ele ainda é muito criança, o Senhor, através da sua magnífica graça, se ele partir, Deus o salva porque ele não tem consciência de pecado. Mas ao chegar a determinada idade, e nós não queremos estabelecer aqui um número, alguns acreditam que é o 6, outros ao 8, outros ao 10 anos, enfim, nós não vamos entrar nisso. A partir do momento que ele tem consciência de pecado, entendimento disso, ele agora está diante da situação de estar culpado e precisar confessar os seus pecados. Quando ele ainda não tem consciência de pecado, ele é muito novo, ele é uma criança ainda, se ele partir, Deus o salva pela sua graça. Mas se ele já tem consciência de pecado, ele precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Por quê? Porque ele está morto em ofensas e pecado. No tribunal de Deus ele é culpado. Olha o texto. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então o homem que não aceitou Jesus ainda como Senhor e Salvador da sua vida, ele está morto. E uma pessoa morta espiritualmente, ela não tem iniciativa para buscar a Deus. E é por isso que Deus tomou a iniciativa em primeiro lugar de planejar para que nós pudéssemos ter direito a aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Então o homem não busca salvação. A salvação foi oferecida primeiro por Deus. O homem recebe a salvação. O homem recebe a dádiva, o presente de Deus chamado salvação. É por isso que todas as pessoas que dizem assim: eu tenho Deus desde que eu nasci, eu sou filho de Deus desde que eu nasci, infelizmente eles estão equivocados. Porque no tribunal de Deus eles são culpados. E a Bíblia diz que para ser filho de Deus é preciso ter um novo nascimento, aceitar Jesus, ser adotado na família de Deus por adoção em Cristo Jesus. Então, nós entendemos que estávamos, quem já é cristão, estava mortos em ofensas e pecado. E a prova bíblica está aqui. Efésios capítulo 2, versículo 1. Segundo, éramos inimigos de Deus realizando mais obras. Então Deus toma a iniciativa sabendo que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Deus toma a iniciativa sabendo que nós éramos inimigos dele. Aí você vai falar assim: pastor Mário Luna, por que eu era inimigo de Deus? Porque você cometia tudo aquilo que é contrário ao que Deus quer. E contrário ao propósito dele ter nos criado. Quando Deus nos criou Adão e Eva, o primeiro casal, ele os criou perfeito. Então, tudo que nós fazemos que tem relação direta com a nossa natureza pecaminosa, e isso é o tudo realmente, está na contramão do propósito de Deus para a nossa vida. O ser humano, depois que o pecado entrou na sua vida, a partir de Adão e Eva, e depois veio
seguindo por sua descendência, e a prova disso é que todos passaram a morrer, então todos foram afetados pelo pecado, ele não tem em si aquilo que Adão e Eva tinham antes de pecar, que era uma vida justa, que era uma vida que era agradável a Deus. Então hoje, tudo que fazemos tem a influência do pecado, aqueles que não estão em Cristo. E aqueles que estão em Cristo, mesmo que o pecado tentar influenciá-lo, ou seja, a natureza pecaminosa que ainda está presente, ela é mortificada através da ação do Espírito de Deus, conforme você vai se relacionando com Deus. Uma vez que aceitamos Jesus, a natureza pecaminosa é destronada. O pecado deixa de ser senhor da nossa vida. Jesus assume a posição de senhor da nossa vida, mas a natureza pecaminosa ainda está aqui. Ela ainda está presente. Eu tenho duas naturezas. A antiga natureza, a velha natureza, o que a Bíblia chama de carne, e a nova natureza. É claro que nem todas as vezes que a Bíblia fala da carne, ela está falando da natureza pecaminosa. Às vezes ela está falando do corpo físico. Então eu tenho duas naturezas. E eu preciso me inclinar para a nova natureza em Cristo. Eu não posso viver como a antiga natureza, baseado na antiga natureza. Ela é mortificada, mas ela ainda consegue me influenciar se eu alimentar. Pastor, e como é que eu alimento a antiga natureza? Estando em contato com todas as coisas desta terra e deixando de se relacionar com Deus. É assim que você faz. Éramos inimigos de Deus realizando mais obras. Olha aqui, ó, Colossenses 1:21. A vós também, que noutro tempo éreis estranho e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora contudo vos reconciliou. Você consegue entender isso aqui? A vós também, Paulo está escrevendo para os Colossenses dizendo, a vós também, que noutro tempo passado éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras mais, Paulo está dizendo que no passado, os colossenses eram estranhos e inimigos de Deus. Por causa do quê? Qual era o motivo deles serem inimigos de Deus? As más obras. É por isso que o cristão que está em Cristo, ele não pode cometer mais obras. Ele tem que viver para praticar as boas obras. As boas obras não é o motivo da sua salvação, mas é a consequência dele realmente ter aceitado Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Está agora perdoado diante do tribunal de Deus, ele não é mais culpado, nenhuma condenação mais há sobre a vida dele, Romanos 8, versículo 1, e agora ele pratica boas obras. Talvez você diga assim, pastor Mário Luna, mas espera aí, eu conheço pessoas que não são cristãs, que praticam boas obras. Mas essas boas obras estão na esfera humana. Elas não têm nada a ver com obras produzidas como consequência da vida de salvação. Então essas pessoas praticam boas obras, essas obras são benéficas para outras pessoas, mas elas não inocentam as pessoas no tribunal de Deus. Eles continuam culpados. Porque o plano de Deus para salvar o homem da culpa do pecado é Jesus. Ou nós aceitamos o plano de Deus, ou nós estamos fora da salvação. Então nós precisamos aceitar Jesus de qualquer maneira. Ou nós aceitamos, ou estaremos condenados para sempre e viveremos uma eternidade separados de Deus. E nós não queremos viver uma eternidade separado de Deus. Então nós precisamos aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Então uma vez que eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu não posso mais viver para praticar as más obras. Porque eu era inimigo de Deus realizando essas más obras. Agora imagine eu me dizer um cristão e continuar praticando as más obras. Então, em Jesus, nós fomos reconciliados para não praticar mais essas obras. Nossa natureza pecaminosa nos dominava. Você está entendendo aqui a sequência? Estávamos mortos em ofensa e pecado. Segundo, éramos inimigos de Deus realizando mais obras. Terceiro, nossa natureza pecaminosa nos dominava. É por isso que uma pessoa que não aceitou Jesus ainda, ela não pode dizer que ela se volta para Deus quando ela quiser, no sentido dela buscar, da iniciativa de produzir salvação ser dela. Por quê? Porque ela está morta em ofensas e pecados. O pecado nos domina, a natureza pecaminosa nos dominava. Nós cristãos não, porque nós fomos livres do poder do pecado. João
8,32 diz assim: e conhecereis a verdade, que é Cristo, e a verdade vos libertará. Verdade aqui pode ser demonstrada como o próprio Cristo e as suas palavras, que é o Evangelho. Jesus diz em João 8,36: se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus ainda diz em João 8,34: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, em Cristo, a nossa natureza pecaminosa não nos domina mais, mas sem Cristo ela domina. Romanos 8,5: porque os que são segundo a carne, presta atenção, que carne aqui fala da natureza pecaminosa. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Para você compreender isso aqui melhor, você vai poder abrir Gálatas, capítulo de número 5, a partir do versículo 19, você vai ver: as obras da carne são manifestas. E começa a se dizer. E há pessoas que vivem para praticar aquelas obras. Existem pessoas não cristãs que não praticam todas aquelas obras, mas praticam aquelas obras, algumas daquelas obras, independente de mais, de menos, da intensidade, da quantidade. Todos que estão fora de Cristo ainda estão condenados diante do tribunal de Deus. E nós, como cristãos, temos a responsabilidade, primeiro, de viver praticando boas obras, porque é esse o propósito de Deus ter nos chamado para a sua presença. E segundo, anunciar aquele que pode transformar vidas para que eles também possam ser perdoados dos seus pecados e praticar boas obras. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. É por isso que Romanos 8,1 diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em algumas traduções, ou versões, melhor dizendo, diz que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Andar segundo a carne é viver para satisfazer os desejos da minha antiga natureza. Andar segundo o Espírito é viver para satisfazer o desejo da minha nova natureza. Em Cristo eu recebi uma nova natureza para passar a obedecer a Deus. Então eu não posso, como um cristão, querer viver novamente numa vida de desobediência. E quando é que eu vivo uma vida de desobediência? Quando eu quero viver segundo a minha vontade, segundo as minhas regras, segundo o que eu acho. Não é viver segundo o que eu acho, segundo o que eu penso. É viver de acordo com o que a palavra de Deus diz. Eu preciso me basear na palavra de Deus. Eu preciso estudar a palavra de Deus. Eu preciso praticar a palavra de Deus. Qual é o propósito do Expondo as Escrituras? Aprendermos a palavra de Deus para praticarmos. Porque existem muitas pessoas que dizem assim: eu não fazia porque eu não sabia. Então o Expondo as Escrituras tem a finalidade de você entender o que significa o texto da Bíblia. Uma vez que você entende, você pode praticar. Uma vez que você pratica, você também pode ensinar. Veja que você não pode só entender e sair por aí ensinando. Você precisa entender, depois praticar, para que você possa ensinar. Porque se você ensinar sem praticar, a palavra na sua boca, ela não vai ter autoridade para transformar a vida de ninguém. Por quê, pastor? Porque a pessoa vai olhar para o seu testemunho e vai dizer assim: como é que você pode dizer que Jesus faz isso se na sua vida isso não é feito? Ainda que ele não diga com palavras, ele vai pensar. Ou ela vai pensar. Então entenda isso é muito importante. Quarto, você está entendendo aqui, ó? Eu vou voltando para mostrar para você. Mortos em ofensas e pecados. Éramos inimigos de Deus realizando mais obras. É por isso que nós precisávamos de reconciliação. E é por isso que toda pessoa não cristã precisa de reconciliação. Terceiro, nossa natureza pecaminosa nos dominava. Quarto, éramos rebeldes por natureza e condenados à morte eterna. Romanos 8,6. Porque a inclinação da carne é morte. Morte aqui não é só morte física, é morte eterna. Porque quando o homem pecou, quando Deus diz assim: se você comer, era apenas um mandamento, um único mandamento que o homem precisava obedecer com a sua mulher. Eles não obedeceram. Se você comer no dia que comer, vai morrer. A morte tinha 3 esferas. Morte física não aconteceu no mesmo momento. Morte espiritual aconteceu no mesmo momento. E morte eterna. A morte eterna ela vai acontecer depois que a morte física acontece.
vai se esperar para poder seguir a morte eterna. Quem morre sem Cristo fisicamente, não tem mais jeito. Pastor, não tem mais jeito? Não tem mais jeito. Não existe arrependimento depois que partimos daqui. Ah, pastor, mas eu já ouvi falar que pode passar por um lugar, ficar lá queimando os pecados menores e depois sai daquele lugar, sai do purgatório e aí vai direto para o céu. Essa doutrina não está na Bíblia. Esse ensinamento não está na Bíblia, nos livros, nos 66 livros da nossa Bíblia, 66 livros canônicos, ou seja, nós estamos estudando. Pastor Mário Luna, eu gostaria de entender mais essa questão de canônico, de livros inspirados. Eu convido você a assistir a EBD comentada online, o primeiro trimestre, que vai tratar da supremacia da Bíblia, a autoridade da Bíblia, a inspiração da Bíblia, a inerrância da Bíblia, como ler a Bíblia. Então tudo isso vai ser tratado e você vai entender melhor sobre isso. Então, dentro dos 66 livros da Bíblia, essa doutrina de passar em purgatório não existe. Isso é por fora. Isso é ensinamento humano. Isso não vem de Deus. Então, para poder morar no céu, ter vida eterna, é preciso aceitar Jesus aqui e agora. Nessa vida. Então, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida, você recebe vida espiritual e você recebe vida eterna quando partir. Quando você passar pela morte física, você já tem direito à vida eterna. Em Cristo, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, os que estiverem vivos, preste atenção, a ordem é a seguinte: os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, num abrir e fechar de olhos, e os que estiverem vivos terão seus corpos transformados e se encontrarão com o Senhor nos ares. Essa é a nossa visão escatológica. Pastor, eu não acredito assim não, eu acredito diferente. Tá bom, só que a nossa visão escatológica, assembleanos, é essa. Nós acreditamos dessa forma, defendemos, temos base em vários textos da Bíblia. Se você não vê dessa forma, eu vou respeitar você, não vou entrar num debate com você sobre isso, porque existem visões escatológicas diferentes. O que vai importar em si mesmo é Jesus vai voltar e aqueles que estiverem salvos em Cristo Jesus irão com ele, e aqueles que não estão em Cristo Jesus, naquele grande dia do juízo final, estarão indo para a condenação eterna, ou seja, seguirão para a separação eterna com Deus decretado, né? Já está decretado. Então, esse é o ponto final. Porém, como isso acontece, existe um pouco de divergência. Uns acham que Jesus vai voltar em uma única vez. Outros acham que Jesus volta, na sua volta, ele volta em duas etapas. Nós entendemos que ele volta em duas etapas. Existem aqueles que acham que Jesus voltará numa etapa só. Enfim, não vamos entrar nisso aqui também. Efésios 2:3 ainda vai confirmar essa questão de éramos rebeldes por natureza e condenados à morte eterna. Preste atenção. Entre os quais todos nós também antes de quê? De ser reconciliados. Antes de quê? De Cristo. Andávamos nos desejos da nossa carne, da nossa natureza pecaminosa. Por quê? Porque o pecado nos dominava. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Nós éramos filhos da ira. Fazíamos a vontade da nossa carne, dos nossos pensamentos. Entenda uma coisa, meu querido, minha querida. Quando nós estudamos o ministério da reconciliação, reconciliados em Jesus, isso serve também para que nós nunca venhamos nos engrandecer, nos enaltecer. Porque nós vamos aprendendo que tudo que nós temos é por causa do que Deus fez através de Jesus. Nada que nós temos e recebemos foi conquistado através do nosso esforço unicamente. Não. Nós recebemos, Deus preparou tudo. Nós tomamos posse daquilo que estava preparado. Então nós não podemos nos gloriar. Nós precisamos ser gratos a Deus. Nós precisamos amar. A gratidão é o reconhecimento pelo que recebemos. Outros descrevem a gratidão como a memória do coração. Outros descrevem a gratidão como a rainha de todas as virtudes. Eu prefiro descrever a gratidão como reconhecimento pelo que recebemos. Deus nos deu tudo. Nós não tínhamos nada. Olha o que o texto diz.
entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, éramos escravos, fazendo a vontade da nossa carne, éramos escravos, e dos pensamentos, não tinha limite nos nossos pensamentos. Pastor Mário Luna, peraí, o senhor quer comparar uma pessoa que maquina, que é um assassino, que é um estuprador, que é um pedófilo, com uma pessoa que às vezes tem um pensamento ali que até sabe que desagrada a Deus, mas aí o senhor quer dizer que tanto esses que têm essa intensidade de maldade no coração, como aqueles que às vezes têm lá um pensamento, de repente passou uma mulher, ele cobiça, ele deseja, ele fantasia na cabeça dele. Só estou usando alguns exemplos aqui muito básicos, só para você entender. O senhor está dizendo que mesmo que eles estejam sem Jesus, quando partir os dois vão condenados? Vão. Sabe por que vão? Porque o ser humano já nasce condenado. E a solução para a condenação é Jesus. Deus preparou a solução. Agora cabe o homem querer ou não querer. Aí está na decisão do homem. O homem aceita ou rejeita. Se ele aceitar, ele tem vida eterna. Se ele rejeitar, ele tem separação eterna. Ele vai seguir para o inferno. Infelizmente, esta é a palavra da Bíblia. É Deus falando. E eu não tenho como contestar o que Deus fala. Isso aqui, eu não vou me propor a sentar aqui para ensinar o que eu acho. Para falar o que eu acho, eu não viria para cá. Eu não viria porque eu tenho outras coisas para fazer nesse sentido. Eu não posso vir para cá dizer o que eu acho. Minha opinião. Expondo as escrituras não é minha opinião. É ler o texto, é explicar o texto, o que ele significa e é aplicar as verdades do texto. E olha o que o texto está dizendo. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, antes de Jesus, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Agora veja bem, olha a consequência. Veja bem a consequência de ser quem nós éramos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Ou seja, do que Paulo está falando aqui em Efésios 2:3? Ele está falando que aqueles seus leitores não eram mais filhos da ira. Mas antes de Jesus, eles eram filhos da ira. Isso significa que você que é um cristão, que está assistindo o Expondo as Escrituras hoje, também era um filho da ira antes de Jesus. Então que glória nós temos para nos gloriar? Por que podemos bater no peito? Aí tem pessoas cheias de si, porque eu oro muito, porque eu jejuo muito, porque eu vou muito a monte, porque eu vou muito à vigília, porque eu estou sempre na igreja. Ei! Você só pode fazer isso por causa do que Jesus fez. Se Jesus não fizesse o que ele fez, você não estaria na presença de Deus, nem eu. Então por que bater no peito? Se nós estamos apenas realizando algo que alguém começou para que nós pudéssemos ter como está participando disso. Nós somos apenas participantes. Nós não somos os criadores da obra da salvação. Nós não criamos salvação. A obra da salvação não é feita por nós. Nós não somos os idealizadores da obra da salvação. Quem idealizou, quem planejou, quem executou é o Senhor Deus, Cristo Jesus e o Espírito Santo de Deus. Olha o que diz Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos, fora, estão da glória de Deus. Qual é a solução para estar diante de Deus de novo? Cristo Jesus. Jesus diz em João 14:6, conhecidíssimo esse texto. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único meio para que o homem possa ser reconciliado com Deus. Reconciliados em Jesus. O único meio de sermos reconciliados com Deus é em Jesus. Se não for por Jesus, não há. Pastor, mas olha só, aceitei Jesus, estou reconciliado com Deus em Jesus. Sim, mas como é que você vai descobrir se você realmente está reconciliado com Deus em Jesus? Através da mudança de vida. Essa é uma forma de nós sabermos se estamos ou não. Se eu continuo com práticas que eu tinha anteriormente, se eu vivo do meu jeito, da minha maneira, então eu não estou reconciliado com Jesus. Eu preciso de uma reconciliação, reconciliado em Jesus. Eu preciso de uma reconciliação verdadeira, porque a reconciliação em Jesus traz transformação de vida. Você está gostando do conteúdo desse vídeo? Então compartilhe lá na sua rede social, Facebook, status do WhatsApp. Se inscreva no canal,
ative o sininho das notificações e também deixe o seu like. E deixe o comentário do que você está achando aí desse Expondo as Escrituras. Vamos lá, agora para o tópico 3. A morte e ressurreição de Jesus nos trouxe reconciliação. Aprendemos o que é a definição de reconciliação. Aprendemos também sobre nossa reconciliação veio por iniciativa de Deus. E agora vamos falar sobre a questão da morte e ressurreição de Jesus nos trouxe reconciliação. Ou seja, houve um preço pago para que eu e você fôssemos reconciliados e para que Deus oferecesse reconciliação em Jesus para a humanidade. Não é uma coisa... A graça, ela é graça, é um favor imerecido. Para nós, não custou nada, mas custou em Cristo. Cristo que pagou. A dívida foi paga por Ele. Os nossos pecados foram imputados sobre Ele. E isso é muito importante dizer. Preste atenção aqui. 2 Coríntios capítulo 5, 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Como assim? Ele colocou sobre Jesus? Sim. Você está entendendo isso? Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Jesus estava ali como aquele que Deus deu para fazer essa reconciliação, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Deixa eu explicar uma coisa aqui. A salvação que Jesus oferece por meio da sua morte é estendida para toda a humanidade, mas só recebe os efeitos da salvação, do que Jesus fez na cruz do Calvário, aqueles que aceitarem Jesus. Então ela é oferecida para todos, mas o efeito dela só é para quem aceita Jesus. Então você de repente pode dizer assim, Jesus já morreu na cruz, já pagou meus pecados, então agora eu já estou de bem com Deus e eu vou morar no céu. Não, você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você precisa reconhecer Jesus como seu substituto. Senão você não tem salvação. E você precisa ter uma vida transformada por meio da ação do Espírito de Deus. E você está ali buscando relacionamento com Deus. Porque depois que você aceita Jesus, tem uma parte sua e minha, que é buscar relacionamento com Deus. Eu não sou mais escravo. Quando eu era escravo, eu não conseguia. Porque eu estava preso. Mas eu recebi liberdade. Então eu posso buscar a Deus. Lembra que Adão e Eva usaram a sua liberdade de forma errada? Quando Deus diz, de todo fruto comereis, mas do fruto que está no meio do jardim não pode comer? Eles usaram a liberdade de forma errada. Eles tinham o direito de fazer algo, de tomar uma decisão. E eles tomaram a decisão errada. Agora eu e você em Cristo Jesus fomos libertos do poder do pecado também. Fomos libertos da culpa, não somos mais culpados, recebemos uma nova vida, também somos libertos do poder. Não somos mais escravos do pecado. Nós temos liberdade de escolha em Cristo Jesus. E a pergunta é, o que você e eu vamos fazer com a nossa liberdade? Continuar andando, fazendo coisas erradas diante de Deus? De forma alguma. Deus não nos salvou para andar no pecado, Deus nos salvou para andar numa vida de justiça, numa vida de santidade, numa vida de retidão. Então isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Veja bem, irmãos, que coisa. Jesus não tinha pecado, mas ele se faz pecado no sentido de tomar sobre si as consequências por causa do pecado. E para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha o que aconteceu. Vamos lá. 1. A reconciliação foi realizada por meio do sangue de Jesus. Colossenses 1,20 diz, e que havendo por ele feito paz pelo sangue da sua cruz, porque antes de Cristo nós estávamos em inimizades com Deus, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Por que o texto fala de coisas da terra, coisas do céu? Porque, na verdade, quando o pecado entrou,
quando o homem desobedece, o pecado não afetou só o ser humano, o pecado afetou toda a criação. Houve um desequilíbrio diante de toda a criação. É claro que Deus, com o seu grande poder, ele mantém ainda a criação. Mas isso afetou a criação. De tal forma que nós vemos aí essas catástrofes e outras coisas mais, essas situações que vão acontecendo, que tem como consequência a questão do pecado. Tem como origem a questão do pecado. E aí vem o que a gente vê aí. Mas naquele grande dia, quando Deus restaurar todas as coisas, nada disso mais vai acontecer. Então tudo começa por Cristo. Por Cristo. Porque não foi pelo homem que começou tudo isso? Então tem que começar pelo homem. O homem tem que aceitar Jesus. Depois a outra parte de restauração, de transformação, novos céus, nova terra, é a forma que a Bíblia usa. Eu não vou entrar nisso aqui agora, porque nós não estamos em aula de Apocalipse nem escatologia, tá? Aí sim haverá uma coisa completa. Então, e que havendo por ele feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Hebreus 9:12 diz: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Por que ele fala uma vez só? Ele faz questão de destacar. Porque o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava para poder fazer o dia da expiação. Só que Jesus só fez isso uma única vez, no sentido de morrer na cruz do Calvário e dar direito à vida eterna a todos que reconhecerem Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Então, primeiro foi pelo sangue. Uma outra coisa que nós podemos lembrar da morte de Jesus é: a Santa Ceia nos remete à reconciliação, pois fala da sua morte e ressurreição. Tomar a Santa Ceia nos faz lembrar que Jesus nos reconciliou com o Pai, mas não nos faz viver como reconciliados. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Porque todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Preste atenção. Tomar a Santa Ceia nos faz lembrar que fomos reconciliados, mas ela não nos garante viver uma vida como reconciliados. Por quê, pastor? Porque não é o ato de tomar a Santa Ceia que vai fazer com que eu tenha uma vida de santificação. A vida de santificação não é formalismo, não é eu chegar e ir no templo. Não é eu chegar e fazer alguma obra para Deus. A vida de santificação tem a ver com transformação da minha vida. Então a Santa Ceia nos lembra da nossa reconciliação. Agora, por que alguém pode tomar ceia indignamente? Preste atenção nisso aqui, que isso aqui é importante eu descrever aqui. Não estamos expondo as escrituras de 1 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do 23, mas eu posso falar isso aqui, abrir um parêntese e falar. Por que uma pessoa pode tomar ceia para sua condenação? Toda vez que alguém pega o cálice do Senhor, pega o pão, tá? Ingere o pão, bebe o cálice do Senhor, ele está lembrando da morte de Jesus, lembrando da volta de Jesus, lembrando daquilo que está a seu meio ali, da situação, no sentido de olhar para si, como está a condição dele, e olhando em volta também, em relação aos irmãos, ele se preocupa, quem está aqui, quem não está, quem veio, quem tem vindo, quem não tem vindo. Isso também nos remete à Santa Ceia. Então preste atenção, como é que eu vou tomar o cálice, comer o pão da Santa Ceia, anunciando a morte de Jesus até que venha? Olha aqui o que o texto diz, ó. Porque todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, anunciai a morte do Senhor. Você está lembrando do que Jesus fez na cruz e também do que Jesus prometeu. Ele vai voltar. Como é que eu posso participar da Santa Ceia vivendo uma vida de qualquer maneira? Então, por que uma pessoa pode tomar Santa Ceia para a sua condenação? Ou quando uma pessoa toma a ceia para a sua condenação? Quando o ato de tomar a Santa Ceia não condiz com a vida cristã. Ela está tomando a Santa Ceia, que tem um simbolismo. Lembrar do que Jesus fez na cruz do Calvário e lembrar que Jesus vai voltar. Então ele tem que estar preparado para a volta de Jesus. Agora ele vive uma vida de qualquer maneira. Então ele está tomando ceia para a sua condenação. Por que, pastor Mário Luna, ele está tomando ceia para a sua condenação? Porque o simples fato de tomar Santa Ceia não garante para ele vida eterna. Por quê? Porque, na verdade, o que garante para ele a vida eterna é o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário e ele ter tido uma vida transformada. Mas se ele não está tendo uma vida transformada, se eu não estou tendo uma vida transformada, na verdade, a Santa Ceia não tem nenhum valor na minha vida.
Ou seja, eu estou tomando Santa Ceia dizendo, entre outras palavras, eu não estou nem aí porque Jesus fez na cruz do Calvário, eu não estou nem aí porque Jesus vai voltar. Porque eu não estou preparado, eu não estou me preocupando com a volta de Jesus. É por isso que deveríamos falar mais sobre a volta de Jesus. Pregar sobre a volta de Jesus. Pouco se prega hoje sobre a volta de Jesus. Pouco se prega sobre santificação. Pouco se prega sobre reconciliação. Essas coisas não querem. Justificação. Regeneração. Não se fala sobre isso mais. Se fala muito do aqui e agora. Temas do aqui e agora. Mas Jesus vai voltar. E eu preciso estar com a minha vida preparada em Cristo. Então eu preciso mudar de vida. Transformação de vida. 3. A morte de Jesus trouxe reconciliação. O que isso é? Paz com Deus. Romanos 5:1, muito conhecido. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:10, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha o que está dizendo aqui. Está em concordância com 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 26. Porque todas as vezes que comerdes e beberdes esse pão, este cálice, comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciar a morte do Senhor até que venha. Eu quero que você pegue essa parte aqui. Morte do Senhor até que venha. Agora olha aqui, ó. Muito mais estando reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. Então, veja aqui, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados por Deus pela sua morte, em Jesus, quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele paga a nossa dívida, nós somos e ressuscita, e nós somos o quê? Quando aceitamos Jesus, reconciliados através do que ele fez na cruz. O que ele fez na cruz? Ele morreu. Qual era o salário do pecado? Qual era a consequência de uma vida do pecado? Qual era a consequência da desobediência de Deus, melhor dizendo, no Jardim do Éden? Morte. O que Jesus pagou? O que Jesus teve que passar por causa de nós? Morte. Jesus passou pela morte sem ter sentença de morte. Como assim, pastor? Não entendi. Ele não era pecador? Então ele não tinha que passar pela morte? A morte é só para quem peca. Para quem pecou, para quem é pecador. Então Jesus não tinha. Ele não tinha. Ele não era pecador. Então ele morre. Morre no nosso lugar. Ele paga a nossa dívida. Só que Paulo está dizendo o seguinte: se nós fomos reconciliados com ele por causa do que ele fez na cruz do Calvário ao aceitarmos ele como Senhor e Salvador, se nós perseverarmos na fé, vivendo uma vida cristã, tendo a transformação de Deus diária na nossa vida, quando ele voltar nós iremos estar com ele. Aqueles que já partiram terão um corpo ressuscitado e glorificado. Aqueles que estiverem vivos terão um corpo transformado e glorificado também. Pronto, acabou. Estaremos para sempre com o Senhor. 4. A morte de Jesus nos livrou da ira de Deus. Romanos 5:9. Logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então isso mostra que a pessoa que não tem Cristo está debaixo da ira de Deus. Ah, pastor, mas isso é muito injusto. Eu já tenho um nascimento culpado. Ah, pastor, mas espera aí. Eu não fiz nada de errado quando eu nasci. Ei, estamos falando de uma natureza. Lembra que, olha como é que Deus é justo. Se alguém partir ainda como criança, que não tem consciência de pecado, não tem entendimento ainda, ele é salvo. Então não tem injustiça aqui, primeiro ponto. Segundo, depois que ele tem entendimento, ele tem a oportunidade de aceitar Jesus. Se ele não aceita Jesus, é porque ele rejeitou a oportunidade. Então, aonde está a injustiça de Deus nisso? Diz para mim. Aonde está a injustiça de Deus? Quem pode culpar a Deus e dizer que Deus é culpado, que Deus é injusto? Não tem como. Ele deu todos os meios para que o ser humano, ele criou a situação para que o ser humano tenha salvação. Se ele ainda é uma criança, se ele partir, ele parte e através da graça de Deus, da maravilhosa graça, ele recebe salvação. Se depois da idade que ele já tem consciência de poder confessar seus pecados, ele parte porque não aceitou Jesus, não quis Jesus, ele está sendo culpado, continua culpado, mas ele teve a oportunidade de salvação e rejeitou. Então não tem injustiça nenhuma. 5. Jesus morreu em nosso lugar, ele foi nosso substituto. Gálatas 3,13, desculpe. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós,
Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso prova que a palavra maldição é ausência de bênção. É Deus retirar a sua mão. É Deus permitir que o homem seja tratado de acordo com as suas obras. Jesus foi lá e morreu, se fez maldito, mas Jesus não era maldito. Jesus não era pecador. Todo aquele que morresse no madeiro era maldito, mas Jesus não era pecador. Jesus não era criminoso. Mas ele se faz, no sentido, se deixa ali crucificar, ele entrega a sua vida para pagar a nossa dívida. Só que o pagamento da dívida só tem efeito para quem aceita Jesus. Se não aceitar Jesus, não tem pagamento de dívida. Ou cancelamento da dívida também, né? 6. A morte de Jesus removeu de sobre nós a imputação do pecado. É aqui, ó. O nosso pecado foi imputado sobre ele e ao aceitarmos ele como Senhor e Salvador, nos é imputada a sua justiça. Ei, para pensar nisso, que coisa linda. Olha que coisa linda, Jesus está na cruz. Sobre ele está sendo imputado os pecados da humanidade. Passado, presente, futuro, pessoas que ainda vão nascer em Cristo. Jesus realiza um pagamento ali. Muito bem. Só que todo aquele que aceita Jesus, ele é justo. Tanto é que ele morre e ele ressuscita. A morte não pode reter Jesus, porque Jesus não é pecador. Jesus é justo, é santo. E aí ela não pode reter Jesus. Ao terceiro dia ele ressuscita. Porque a morte não pode segurar Jesus. A morte pode segurar qualquer um de nós, mas Jesus ela não pôde segurar, porque Jesus não tinha pecado. E aí o que acontece? Jesus ressuscita. E ao ressuscitar, ele volta ao céu. Jesus o justo. Ele é justo. Ele tem justiça. Ele viveu uma vida de justiça. Ele é justo. O que Jesus faz? Quando ele foi para a cruz, os nossos pecados são imputados sobre ele. Quando nós aceitamos Jesus, a sua justiça é imputada sobre nós. É por isso que Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: sendo, pois, justificados por Cristo, temos paz com Deus. Você entendeu agora? Então, o nosso pecado foi imputado sobre ele. Ao aceitarmos ele como Senhor e Salvador, nos é imputada a sua justiça. Nós somos justificados. E uma pessoa que é justificada, é por isso que Jesus diz em Mateus 6,33, buscai primeiramente o reino de Deus. Reino de Deus é governo de Deus. Então busque o governo de Deus. Viver debaixo do governo de Deus, da autoridade de Deus e a sua justiça. Eu não fui justificado em Jesus? Então eu preciso viver uma vida de justiça. Eu não posso viver mais uma vida no pecado. Eu não posso viver mais uma vida com obras más. Eu preciso ter uma vida diferente. Por quê? Porque eu fui reconciliado. A justiça de Jesus foi imputada sobre mim. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Certo? Isaías 53, do 4 ao 6. Olha o que diz. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nos reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Quero abrir um parênteses. Não quer dizer que ele levou sobre si as nossas enfermidades, mostrando o efeito da morte de Jesus na cruz do Calvário traz uma restauração completa ao ser humano. Mesmo que não seja aqui, porque aqui ainda temos deficiência, mas quando recebermos um corpo glorificado, acabou tudo. Não tem enfermidade, não tem dor, não tem mais nada. Aqui Deus ainda pode curar pessoas, pode curar, mas a restauração completa, 100%, é só na glorificação. Mas ele foi feito pelas nossas transgressões, ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então ele foi castigado para que nós tivéssemos paz com Deus. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, ou seja, fazia a sua vontade, fazia o seu querer. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Iniquidade. Outro dia, uma pessoa aqui no meu canal perguntou qual é a diferença de pecado e iniquidade. Pecado e iniquidade. Pecado e iniquidade é a mesma coisa. Pecado é pecado, iniquidade é pecado. Só que a questão é, a Bíblia usa várias palavras para descrever pecado.
E uma das palavras que a Bíblia usa para descrever pecado no hebraico, tá? E no grego também, ela usa várias palavras. E uma dessas palavras é traduzida para o português como iniquidade. E o que é iniquidade, pastor Mário Luna? Iniquidade é o pecado deliberado consciente. Pastor, dá para o senhor traduzir isso para mim? Dá. Eu sei que aquilo é pecado e eu faço assim mesmo. Acabou. Isso é iniquidade. Então, os homens sabem que aquilo é errado diante de Deus porque é acusado na sua consciência, mas mesmo assim eles fazem. E eu estou falando aqui de pessoas que não são cristãs também. Então, o que é iniquidade? É o pecado deliberado e consciente, ou pecado consciente e deliberado. Isso é iniquidade. É descrito dessa forma. Esse tipo de pecado é descrito como iniquidade, porque a pessoa sabe que é pecado e mesmo assim ela quer fazer, e quer fazer bastante. Na Bíblia existiu um homem, um rei chamado Manassés. Numa tradução livre, ou seja, numa explicação aqui minha, rápida, tá? Manassés era o tipo do homem que fazia o seguinte: isso aqui é errado diante de Deus? Então é isso que eu vou fazer. Porque a Bíblia diz que Manassés fazia tudo para irritar o Senhor. Então ele sabia que aquilo era errado. Então ele dizia, é isso que eu vou fazer. Isso é iniquidade. Jesus levou sobre si as nossas iniquidades, a iniquidade de todos. É por isso que a salvação é oferecida para todos. Através do que Jesus fez. Mas os efeitos do que Jesus fez na cruz é só para aqueles que aceitarem ele. 4. Recebendo e anunciando a reconciliação. Aprendemos o que é reconciliação. Aprendemos quem foi que teve a iniciativa da reconciliação. Aprendemos sobre o preço que foi pago para sermos reconciliados. E agora temos que aprender o seguinte: uma vez que eu fui reconciliados, qual é o meu papel? É sobre isso que nós vamos ver agora. Recebendo e anunciando a reconciliação. 2 Coríntios 5:20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Através de nós, Deus estivesse falando. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Presta atenção nisso aqui. A reconciliação com Deus é a mensagem principal do Evangelho. Deus está chamando os homens para se reconciliar com Ele através de Jesus. Tem que aceitar Jesus. Paulo foi reconciliado e por isso anunciava a reconciliação. Nós fomos reconciliados e devemos anunciar que todos devem aceitar a reconciliação que Deus oferece. Você entendeu isso? Reconciliados para reconciliar. Poderíamos descrever dessa forma. Fomos reconciliados por meio de Jesus com Deus e precisamos anunciar que Deus chama os homens para se reconciliarem. É por isso que nós precisamos pregar o Evangelho. É por isso que eu estou aqui expondo as Escrituras, para que as pessoas tenham consciências de quem elas são diante de Deus e do que elas precisam fazer para que Jesus Cristo Deus possa salvá-las, elas em Cristo Jesus. Elas precisam aceitar Jesus. E eu expliquei por que elas precisam aceitar Jesus. Isso aqui, inclusive, é importante dizer. Às vezes a gente chega para as pessoas e fala assim: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza e leva para o céu. Só que as pessoas hoje, elas estão muito indagativas. Elas querem saber por causa de quê que eu preciso de salvação. Eu vivo melhor do que muito crente. Eu conheço uns crentes lá perto de casa lá que o testemunho dele é péssimo. Só que ela não usa esses termos bíblicos, né? Ela fala, tem exemplo nenhum. Faz um monte de coisa errada. E aí, se você falar apenas que Jesus quer salvar ela, mas você não explicar por quê que ela precisa de salvação, entra aqui, sai aqui e acabou. Então você precisa, de uma forma muito breve, mostrar para elas que o ser humano, em si, ele já nasce culpado no tribunal de Deus por causa do pecado original. Mostrar para ela que Deus é tão justo, tão bondoso, tão amoroso, que em Cristo, ele planejou, ele fez um plano, e aí Cristo veio para poder tomar sobre si a nossa culpa, mas que nós só temos salvação se aceitar Jesus. Se entregar a nossa vida para Jesus. Porque sem Jesus, nós estamos entregues ao pecado, nós somos escravos do pecado. Aí precisa mostrar, biblicamente, João 8, 34, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E outros textos mais que vai mostrar sobre ser escravo do pecado. E mostrar a necessidade de aceitar Jesus. Então não tem como você apenas falar para elas que Jesus salva. Porque hoje, muitas pessoas, para elas, isso não basta. Você precisa explicar. E aí, para explicar, você precisa aprender.
E é isso que nós estamos fazendo aqui, sabe? Aprendendo o que o texto significa para tirarmos as lições e aí praticarmos e também ensinarmos outra pessoa. Por isso nós precisamos anunciar que Deus quer reconciliar as pessoas. Deus está oferecendo salvação. Olha que coisa maravilhosa. Jesus não devia nada, desce da sua glória, se fez homem, viveu, sofreu, padeceu, morreu, ressuscitou, voltou para a sua glória, deu uma missão para os seus discípulos para começar a anunciar. Dos discípulos passou a outros discípulos, outros, e agora está na nossa vez. Sabe na Olimpíada, a tocha olímpica correndo, e uma pessoa correndo ali, levando a tocha, né? Com a missão agora, naquele momento, está na mão dela? Então, veio dos discípulos passando de mão em mãos e a missão agora está na nossa mão. E o que eu e você temos feito para Deus em relação a isso? Porque a grande questão é, a gente fala muito de santificação, de se apartar do pecado. Santificação tem um lado negativo, se apartar do pecado, se separa do pecado. Mas tem um lado positivo, somos consagrados a Deus, somos dele agora, prontos para realizar o seu serviço. O que nós temos prestado de serviço para o reino? Porque tem gente que aceita Jesus e está cuidando só dos seus afazeres. E não tem nada que ele cuide em relação ao reino. O que ele faz da sua vida no dia a dia não tem nada que se relaciona com o reino no sentido de trazer algum tipo de crescimento para o reino. Então você precisa começar a pensar nisso. Porque não adianta você só se afastar do pecado, você tem que estar disponível para a obra de Deus. Então, de repente, no seu trabalho, você tem a oportunidade de apontar que Deus está oferecendo salvação. No seu colégio, na rua, no lazer, é claro que você não pode fazer isso de forma sem sabedoria. Às vezes você é um professor, está lá dando aula no colégio público, no colégio particular, não é hora de você evangelizar. Mas você vai ter um momento que você pode fazer isso. No seu trabalho, você vai ter um momento que você pode fazer, de uma forma ou de outra. Você tem que procurar o momento certo da forma correta e fazer. Porque no momento do trabalho você está sendo pago para trabalhar, não para evangelizar. Então você precisa entender isso também. Mas você tem os momentos oportunos que você pode fazer. O que você tem feito em relação a anunciar que Deus está oferecendo reconciliação? Deus está nos confrontando nessa mensagem também. Você gostou do conteúdo desse vídeo? Então compartilha, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Conclusão. Lições que aprendemos hoje no Expondo as Escrituras, reconciliados em Jesus. Vamos lá. Sem aceitar Jesus, somos inimigos, pois estamos debaixo da ira de Deus. Ou seja, somos condenados à morte eterna. Pastor, me prova isso biblicamente. João 3,16 vai mostrar a oferta que Deus está nos oferecendo, salvação, e vai nos mostrar qual é a consequência de rejeitarmos a salvação. Preste atenção. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. É um amor que não dá para poder entender. Que ele está amando pecadores. Homens que vivem na iniquidade como eu ou qualquer outro antes de Cristo. Mas ele amou. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ah, o amor de Deus, ele é um amor que não dá para entender, humanamente falando. Que às vezes você pode dizer, mas também eu não era tão ruim assim. Tá bom. Pensa num homem que seja ruim. Ou uma mulher que seja ruim. Alguém que você acha que realmente, no seu ponto de vista, não merece nada. Até para essa pessoa que você acha que ela merecia os castigos mais tenebrosos, coisas que você fala, não, merecia, ainda que você pensa assim, tem gente que pensa. Deus amou essa pessoa de tal maneira que deu Jesus para morrer na cruz do Calvário por ele também. Preste atenção nisso, tá? 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mundo aqui é humanidade, pessoas. Mesmo que seja um pedófilo, um estuprador, um assassino em série, pode ser quem for. Ah, pastor, mas e aí? O que acontece depois? Se ele tem que pagar a conta com a justiça da terra, ele vai pagar também. Mas isso não quer dizer que ele não vai receber salvação. Porque Deus está pronto. A morte de Jesus e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida lhe perdoa dos seus pecados a nível do tribunal de Deus. Ele pode até receber uma sentença aqui na terra em algum país que tem pena de morte. Preste atenção nisso aqui, eu tenho que falar isso. Digamos que essa pessoa mora num país que tem sentença de morte. E ele cometeu um estupro
condenado à sentença de morte. Ele cometeu, ele era um pedófilo, sentença de morte, cadeira elétrica, algum elemento injetado na veia, condenado. No dia da condenação, no dia da execução, ele está lá. Mas ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele morre aqui, ele paga a dívida diante da terra. A consequência do ato dele foi morte, porque naquele país tem sentença de morte, ele morre. Mas quando Jesus voltar, ele vive. Ele estará com Cristo para sempre. Agora, olha que coisa tremenda. Ele que cometeu atos que para nós não tinha perdão em hipótese alguma e achávamos que ele deveria ir para o inferno, e tem gente que pensa isso, até cristão que pensa esse tipo de coisa, tem que ir para o inferno quando Deus amou o mundo de tal maneira que cadê o amor de Deus no teu coração, no meu coração como cristão? Porque nós temos que nos parecer com Deus. Nós somos representantes dele aqui na terra. Então essa pessoa, ela vai... Agora tem pessoas que acham que o pecado é pequenininho, está na presença de Deus, vive uma vida de qualquer maneira, não é executado na cadeira de morte, não é sentenciado à cadeira de morte, nada disso. Não foi sentenciado a um elemento na veia, né? Uma substância na veia para poder morrer, letal, nada disso. Parte, morre. Quando chega naquele grande dia, não tem vida eterna. Por quê? Porque vivia uma vida que não era a vida cristã. Pensava que era a vida cristã. Pastor, isso é injusto. Não é não. Deus conhece o coração. Deus não olha como eu e você olhamos. Nós olhamos por fora. Deus olha por dentro. Deus não olha a aparência. É por isso que toda vez que você vê alguém pecar, alguém que cometeu alguma coisa errada, tenha cuidado de como você vai fazer e o julgamento que você vai proferir contra essa pessoa. Porque da mesma forma que você condena alguém, você pode estar sendo condenado pelas suas próprias atitudes e nem está percebendo. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Aqui é que está a questão, ó. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porque já nasce condenado e continua condenado. Por isso que diz, já está condenado, porquanto não crê no nome no unigênito Filho de Deus. 19. E qual é a condenação? A condenação é esta, que a luz veio ao mundo, Cristo, e que os homens amaram mais as trevas, as más obras, do que a luz, Cristo, salvação, porque as suas obras eram mais. Qual é a condenação? Rejeição de Jesus. Rejeitou Jesus, continua condenado. Terceiro, Jesus foi nosso substituto. Ele morreu, ressuscitou e um dia voltará. Vamos pregar sobre volta de Jesus. Por isso devemos anunciar que Deus em Cristo está oferecendo reconciliação em todos. É a missão da igreja, anunciar a reconciliação que Deus está oferecendo. Salvação. 4. Pessoas reconciliadas vivem em comunhão, em unidade com seus irmãos e trabalhando para o crescimento do reino. No terceiro ponto ainda, essa questão de anunciar reconciliação, uma pessoa que não vive um relacionamento muito bom com Deus não vai querer anunciar salvação para as pessoas. Porque ele não é grato a Deus pelo que Deus fez, ele não reconhece. É por isso que é bom estudar, como nós estudamos aqui no Expondo das Escrituras, esse texto. Porque uma vez que você reconhece o que Deus fez, você olha assim e fala assim, eu não merecia nada. Quem era eu? Eu estava condenado. Eu estava no corredor da morte esperando a sentença final. Na verdade, não era a sentença, a execução da sentença. Eu só estava esperando a execução. Eu, Mário Luna, estava no corredor da morte esperando a execução da sentença final. Deus não quis executar lá no Jardim do Éden. Ele deixou o tempo passar. Ele poderia ter executado. Morte em todos os sentidos. Acabou. Vai os dois para o inferno. Não, ele não fez isso. Ele usou a da sua graça, da sua misericórdia, do seu grande amor. Então eu, antes de Cristo, estava no corredor da morte, caminhando, aguardando a execução da sentença final. Partia dessa terra e naquele grande dia, condenação eterna. Aí Jesus me salva. E eu aprendo o que Jesus fez. A santidade de Jesus, e mesmo assim ele leva tudo sobre si. Ele padece sem merecer nada. Tem gente que lê sobre a história de Jesus, vê um filme sobre a história de Jesus e vê aquilo como uma coisa sem nenhum sentido. O sentido que realmente tem. Se entristece apenas com a morte de Jesus por ser um ser humano que estava ali morrendo. Não, vai muito mais além. Jesus não está sofrendo
porque ele é um pecador. Jesus não está sofrendo porque ele merece. Jesus está sofrendo porque nós merecíamos e ele tomou o nosso lugar. É diferente. É diferente. Às vezes você vê uma pessoa passando por determinadas coisas e você diz, está passando por isso, mas mereceu. Mas você não pode dizer isso de Jesus, porque você sabe que Jesus não merecia. Ele nem precisava sair da sua glória para vir aqui nessa terra, mas ele saiu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você entendeu isso? Então não tem como eu me orgulhar, não tem como eu me exaltar, não tem como eu ter sentimento de soberba quando eu entendo isso. E uma vez que eu entendo isso, eu quero falar de Jesus para as outras pessoas também, para que elas possam ser livres da condenação eterna. Então, pessoas que não têm iniciativa de falar desse grande amor de Deus, é porque talvez, abro parênteses, talvez elas não tenham experimentado ou não tenham entendido o que de fato Deus fez pelas suas vidas. Quarto, pessoas reconciliadas vivem em comunhão. Não tem como eu viver em contenda com o meu irmão. Ele é meu irmão em Cristo. Fui reconciliado como ele foi. Em unidade. Uma só carne. Um só corpo. Um templo. A igreja é comparada como templo. Como corpo. Com seus irmãos. E trabalhando para o crescimento do reino. A mão direita. Deixa eu ver aqui. Porque, na verdade, aparece ao contrário. E aí eu vou falar para vocês assim, a mão direita, né? Para vocês está aparecendo como a direita, mas na verdade eu estou levantando a esquerda. Então agora acertou. A mão direita não pode brigar com a mão esquerda. Não pode brigar com a mão esquerda, de forma nenhuma. Então tem que ter uma unidade, elas trabalham em acordo para realizar uma obra. Deu para entender? Um corpo não pode estar em desarmonia. Pessoas reconciliadas aguardam a volta de Jesus vivendo para a glória de Deus. E é aí que vai dizer que nós fomos criados para as boas obras em Cristo. Olha aqui, ó. Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nela. Todos aqueles que estão em Cristo, antes de orarmos, deixa eu concluir. Todos aqueles que estão em Cristo, eles devem agora praticar boas obras. As boas obras não são motivo da salvação, mas são consequências de uma vida salva. Só que são obras feitas em Deus. É diferente das boas obras, que nós chamamos de boas obras, de pessoas não cristãs que estão fazendo na esfera humana. E não tem nada a ver com uma vida salva e não tem como serem perdoados dos seus pecados diante do tribunal de Deus por causa do que eles fazem. Não fomos perdoados e não somos perdoados dos nossos pecados por causa de obras. Somos perdoados por causa do que Jesus fez. A nossa parte é crer em Jesus, receber Jesus. E uma vez que eu recebo Jesus de verdade, de fato, voltando aqui, automaticamente o Espírito Santo na minha vida começará a produzir fruto do Espírito. E eu terei boas obras. Então a minha parte é cultivar relacionamento com Deus. Porque eu estou livre. Eu não sou mais escravo do pecado, então eu tenho como me inclinar para as coisas de Deus. E eu me inclino para as coisas de Deus, eu me volto para as coisas de Deus, eu vou estudar a palavra, eu vou ler, eu vou estudar, lendo a Bíblia, eu vou orar, eu vou estar em comunhão com meus irmãos, enfim. Eu tenho como fazer isso porque eu não sou mais escravo do pecado. Então eu tenho agora uma liberdade de me inclinar para as coisas de Deus. Mas uma vez que eu fui livre e eu quero me inclinar para as coisas da minha vontade, então eu estou voltando novamente ao estado que eu estava antes de Cristo. E isso é extremamente perigoso, porque pode chegar um momento que eu abandone a minha fé, não creia mais, não queira mais Jesus, e é como se eu estivesse devolvendo a salvação e dizendo, eu não quero salvação. Em outras palavras, é como se eu estivesse dizendo assim. Então, cuidado, cultive relacionamento com Deus, porque você foi reconciliado. Para reconciliar, anuncie esta reconciliação. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais um Expondo das Escrituras. Me ajuda, Senhor, a cada dia na Tua presença, a viver como alguém reconciliado. Ajuda, Senhor, a cada um que está assistindo a viver como um reconciliado. Que o Senhor também nos ajude a anunciar que o Senhor está oferecendo reconciliação, salvação em Cristo Jesus. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua família, e até o próximo Expondo as Escrituras.